Olá, gente amiga, gente querida, olá, povo abençoado de Deus, recebam uma paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Estamos de volta para mais um momento de reflexão. De antemão, quero agradecer o carinho de todos vocês que têm aqui assistido nossos vídeos, que Deus te abençoe. De modo, meus queridos irmãos, que nesta sexta-feira, 5 de março de 2021, vamos para mais uma meditação. Por gentileza, se você assim puder, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 17 e o versículo de número 17, apenas um versículo assim. Vamos ler. Abra sua Bíblia, se você puder. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Esta é a palavra de Deus para meditarmos nesta manhã, e espero que Deus possa comunicar a sua palavra ao seu coração neste dia. Amém, meus queridos irmãos? Meus queridos irmãos, quando eu li esta palavra, que já é um texto, uma história bastante familiarizada do profeta Elias, no entanto, este ponto da história se faz necessário lermos, absorvermos da melhor forma, haja vista também estarmos atravessando estes dias de pandemia, e nós, irmãos, temos por alternativa buscar a palavra de Deus, a meditação da mesma, e por ela nos fortalecer. Meus queridos, quando eu li este versículo, a primeira coisa que veio na minha mente foi questionar essa parte: depois do quê? Depois destes dias, do quê? O que houve? O que aconteceu, né? Para que fosse acrescentado esta parte, né? Quais foram as circunstâncias que levaram a estes acontecimentos na vida do profeta Elias? E desta feita a gente volta um pouco na história para entender melhor o que aconteceu. Meus queridos irmãos, primeiramente nós vamos observar que Deus, ele deu ao profeta Elias uma missão. Deus o encheu de coragem, assim que a Bíblia fala, para que ele pudesse confrontar o rei Acabe, então rei de Israel. E na força, não é, desta coragem, o profeta Elias assim o fez e anunciou o tempo de seca ali em todo Israel. E exatamente depois disto, a Bíblia nos comunica de que Deus interveio mais uma vez na vida do profeta Elias e pediu algo para o profeta, para que ele não permanecesse mais em público e que pudesse se refugiar no ribeiro, denominado então o ribeiro de Querite. E a Bíblia diz que o profeta Elias se escondeu ali naquele riacho até a determinação de Deus. A promessa de Deus para aquele momento era de que enquanto Elias estivesse naquele ribeiro, ele seria alimentado pelos corvos 2 vezes por dia e assim beberia também da água daquele ribeiro, o qual mais tarde esse ribeiro secou, e nós sabemos muito bem como sucedeu o fim desta história. Fato é, meus queridos irmãos, que o profeta Elias simplesmente esperou em Deus no momento da solidão daquele ribeiro, um ribeiro de solidão, de obscuridade. Mas o profeta se mostrou temente e obediente a Deus, ficando ali sob a palavra do Senhor. Então, o que eu quero dizer aqui para os irmãos
é que este processo de Elias no ribeiro de Querite o transformou ou contribuiu para gerar dentro de Elias qualidades suficientes para torná-lo um grande homem de Deus. Ou seja, Elias, enquanto obedeceu a Deus no ribeiro de Querite, ele aprendeu a depender de Deus. E é o que nós estamos, meus queridos irmãos, vivenciando. É o que nós estamos vivenciando nesse período da pandemia. Os recursos eles faltam, as alternativas também, mas no mundo espiritual nós temos total liberdade em Deus, de modo que, como eu dizia nesta manhã, os céus se encontram, permanecem abertos para todos aqueles que pela fé podem se apresentar diante de Deus em oração. Então, nós temos que buscar viver uma vida na dependência de Deus, que embora que estejamos subjugados a uma vida de restrições, meus queridos irmãos, todavia a obediência depositada em Deus pode gerar em nossos corações, na nossa vida externa e muito mais interna, a qualidade de um homem de Deus. Glória ao nome de Jesus. Segundo, nós vamos observar que depois desse processo de Querite, Elias foi enviado ali para a cidade de Sarepta, ao qual também foi apresentado ali por Deus mais uma provação, mais um teste para a vida de Elias. Era necessário que Deus colocasse Elias em Querite para alinhar a vida de Elias, depois transportá-lo para Sarepta, para que daí ele fosse lapidado ainda mais, não é? Fosse refinado ainda mais. Então, o que eu quero trazer nesta reflexão é que estes árduos momentos, esses processos difíceis da vida, eles, nas mãos de Deus, se tornam ferramentas para transformar o nosso caráter espiritual. Amém? Para nos fazer crescer na fé e nos preparar para os embates da vida. Glória a Jesus. Eu torno a dizer que tudo isso tem uma finalidade. Deus quer comunicar algo aos nossos corações e Deus quer nos preparar para as batalhas finais aqui nesta terra. Sem sombra de dúvida, é o conceito que eu tenho. Então, meus queridos irmãos, quando Elias chegou em Sarepta, nós sabemos que ele se encontrou com aquela viúva, com seu filho a ponto de morrer de fome naquela situação, né? Então, ele, torna a dizer, se dirigiu para aquele lugar pela direção de Deus. Não foi uma coisa do acaso, não foi um acidente, não foi um descuido, não foi um castigo, foi uma direção de Deus destinada para a vida do profeta Elias, que até então havia desenvolvido um ótimo e excelente trabalho de coragem, de fé, quando se apresentou ao rei Acabe, que não era uma tarefa fácil. Ninguém no senso comum faria aquilo que Elias fez, a não ser que fosse direcionado e impulsionado por Deus a fazer, e ele fez. Amém? Então imagine depois disso já sair, amém, para o anonimato, distante de tudo e de todos, e como um homem de Deus se comportou à altura da expectativa do Senhor. Então nós temos que aprender também, irmãos, às vezes a sair da atenção
do público e irmos para este anonimato, mas irmos como cristãos. Sairmos de uma condição elevada, de uma condição favorável, de uma condição financeiramente boa, de muitas oportunidades, e descermos para um lugar de solidão, onde só eu, só você e Deus. E Elias se comportou bem e eu glorifico a Deus por isso. Então Deus começou a agir na vida do profeta Elias dias após dias. Amém? Dias após dias. No Ribeiro de Querite e em Sarepta, dentro do quadro hostil daquele lugar e das condições em que Deus inseriu Elias no contexto de vida daquela viúva e de seu filho, e mesmo assim Deus está cuidando de tudo. Receba esta palavra nesta manhã. Deus está cuidando de tudo. Meus queridos irmãos, aleluia. Elias, depois destes dois fatos, ele se encontra com outro problema. Deus o coloca em uma outra situação e situação impossível mais uma vez. Não é verdade? Glória a Deus. Ele estava, claro e evidentemente, que já acostumado a enfrentar o impossível. Nessa altura, com as experiências de Querite e de Sarepta, já tinha amadurecido espiritualmente e ele estava de fato preparado, já estava pronto para enfrentar a próxima batalha. E vale salientar e fazer uma colocação de preparado segundo a confiança que ele tinha em Deus. Amém? Então, não sabemos, meus queridos irmãos, o que houve de errado com o filho daquela viúva ali em Sarepta, mas algo muito sério aconteceu. Não sei o problema de saúde que aconteceu ali. O problema e o fato é que aquele menino veio a óbito. Então, quando ele morreu, observe que a sua mãe, o texto fala aqui, amém? Sem dúvidas, naquele momento de desespero, a sua mãe procurou um culpado, não é? Para colocar e descarregar suas dores. E é normal da natureza humana procurar, não é? Culpar alguém pelas coisas ruins que lhe acontecem. E a mulher, nada mais, nada menos, culpou o profeta Elias. Olha só, irmãos. No versículo 18, ela culpou o profeta Elias daquele incidente. Psicologicamente, um tipo de culpa, irmãos, desta natureza é algo que é impactante para as estruturas de um ser humano. Culpou o profeta pela pior coisa que aconteceu na sua vida. Então, olha a sobrecarga do psicológico do profeta Elias. Esta mulher está em lágrimas, esta mulher está inconsolável, ela está segurando seu filho no braço. Dá para a gente sentir, medir o tamanho da dor desta mulher, e ela quer colocar para fora, ela quer desabafar, e como já falei, nessas horas procurar um culpado. Mas, irmãos, sem culpa, Elias recebe toda a carga de culpa por aquele incidente. Porém, naquele momento, eu quero glorificar a Deus no versículo 19 do capítulo 17 pela atitude. Por isso eu digo, irmão, as experiências que o profeta Elias passou em Querite, e no seu primeiro momento ali em Sarepta, lhe deu estruturas e, como disse, amadureceu, tornou Elias, ou transformou ele num grande homem de Deus. E diante desta acusação desta mulher, da culpa que lhe é jogada por essa mulher,
Olha qual foi a atitude de Elias. Ele silenciou. Amém? E isto é importante mostrar. É uma grande atitude de alguém com característica de um homem de Deus. O profeta Elias silenciou. E ele sabia, obviamente, que ele não resolveria nada naquele momento. Tudo que Elias pudesse falar em sua defesa ou tentar consolar aquela mulher não ia funcionar, não ia de forma alguma estancar a dor, o sofrimento daquela viúva. É verdade. Irmãos, por isso ele não discutiu com aquela mulher quando foi ameaçado, mas uma coisa ele fez. Pediu para que colocasse o menino nos seus braços. Então ele chama a responsabilidade para si, coloca aquele menino sobre os seus braços e toma uma atitude. Ele sobe para o seu quarto. Aleluia. Ele está mais uma vez inserido em um contexto de dificuldade. Aleluia. Do ponto de vista humano, Elias não merecia aquela acusação, mas ele obedeceu a Deus. Mas ele se escondeu no ribeiro de Querite. Ele foi até Sarepta e agora está jogado diante dele toda uma culpa. Parece algo injusto, não é, irmãos? Parece algo não merecido. Do ponto de vista humano, questionar a Deus por que razão Elias está passando por aquela situação, mas ao colocar os problemas nos seus braços, aquela criança morta nos seus braços, aleluia, o profeta Elias, ele subiu para o seu quarto. Aleluia. Ele está firme diante de Deus, à sombra de Deus, firmado na fé. E isto mostra mais qualidade de Elias, irmãos. Glória a Deus. A humildade até as últimas consequências. Humildade, assim Elias fez. Ele não questiona Deus. Ele não perde o controle. Ele não argumenta com a mulher. Aleluia. Mas olha, irmãos, a bondade do profeta Elias, apesar de não merecer nenhuma acusação, glorificando seja o nome de Jesus, fica impassível diante daquela situação, diz a palavra de Deus. Não é? Isto fala da bondade do coração daquele homem. Estava sendo evidenciada na vida de Elias, naquele momento, um sentimento de humildade muito grande. Ele subiu os degraus, levando para aquele lugar onde regularmente ele descansava, onde ele fazia as suas orações, era o seu lugar secreto com Deus. E Elias estar ali agora, irmãos, ajoelhado, estar ali em silêncio diante daquela situação. Aleluia. E eu me dirijo a você neste momento. Quando você se depara com um momento de acusação, quando você se depara com um momento de bastante pressão, bastante crítica, um cenário de tristeza, qual é a sua reação? Como estamos lidando com esta situação, meus queridos irmãos? Qual é a reação? É reclamar? É isso que nós estamos fazendo, meus irmãos? É culpar alguém? É procurar um culpado para descarregar as nossas dores? Elias, ele nos dá um grande exemplo, glória a Jesus. Nada de pânico, nada de medo, aleluia, sem pressa, sem dúvida. E por que ele conseguia estas qualidades, meus irmãos? Por que ele conseguia se comportar dessa forma? Porque ele sabia, como no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente,
ele descansa. Aleluia. Ele agora está a sós. No versículo de número 20 está a sós. Ele pôde estar calado por muito tempo diante daquela mulher. Ele foi sábio, mas diante de Deus ele não silenciou. Ele agora fala com Deus. O que o Senhor está fazendo, Senhor? Quem sabe ele disse assim: o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está tentando me dizer? O que está acontecendo? Glória a Jesus. Aleluia. E olhe a ousadia de Elias, porque, irmãos, a história diz que até aquele momento não foi registrado na história da Bíblia nenhum fato de ressurreição, de que alguém voltou à vida. Não é verdade? A gente tem o caso de Enoque, mas Enoque não morreu, Enoque foi levado, foi transladado. Mas, irmãos, olha a coragem, a ousadia de Elias. Ele pediu para Deus trazer de volta a vida daquele menino. Se ele tivesse visto algum exemplo de situações parecidas ao que aconteceu desta natureza, talvez a fé de Elias acrescentasse, mas no momento daquela pressão, diante daquele momento difícil em que a mulher está ali atormentada, está chorosa, Elias está dentro do seu quarto em secreto com Deus. Ele fecha as portas e é ele, Deus e aquele corpo ali. E Elias diz: eu quero que o Senhor traga de volta o fôlego de vida dessa criança. Aleluia. E diz a Bíblia, irmãos, que Deus ele trouxe de volta quando Elias se lançou sobre o corpo daquela criança e Deus restaurou a vida. Aleluia. Irmãos, você, meu querido irmão, minha querida irmã, quando vocês quiserem buscarem esta condição de homens e mulheres de Deus, aleluia, é fundamental encarar de frente, torno a dizer, devemos encarar de cabeça erguida, sem oscilação, sem desesperar. E foi isso que eu comuniquei nessa manhã nos grupos da família, dos amigos de obreiros, esta palavra: nós temos que encarar de frente. Não é ser tolos, porque a Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde, mas o tolo sofre a pena. Nós temos que ter o respaldo bíblico e a postura para atuarmos da forma coerente, da forma correta e que agrade a Deus. Então nós